Imigração. Essa sempre foi, a marca registrada de Donald Trump. A promessa de pulso firme, de controle total na fronteira. Mas, e quando essa bandeira, a principal dele, começa a rasgar? Quando surge uma crise bem no meio da base de apoio que o elegeu? Pois é, vamos entender agora como essa promessa virou um baita problema. Parece que a mesmíssima política que o colocou de novo na Casa Branca agora está causando um desgaste, e o desgaste grande. E os números que mostram essa virada de jogo, olha, são de cair o queixo. E aqui está o epicentro de tudo, 38%. Só isso. Uma pesquisa novinha da Reuters/Ipsos aponta que a aprovação da política de imigração do Trump chegou no fundo do poço, o nível mais baixo desde que o segundo mandato começou. E olha, esse número não surgiu do nada, não. O mais interessante aqui é a trajetória, o caminho. A aprovação, que já bateu 50% lá no comecinho do segundo mandato, veio caindo, 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 sem parar. Fica claro que alguma coisa aconteceu para mudar a opinião das pessoas, né? E aí a gente chega no ponto nevrálgico da coisa. A queda que mais está tirando o sono da Casa Branca, segundo as fontes, é justamente entre os eleitores homens. Pensa só, um grupo que foi chave na eleição de 2024, que apoiava essa política com quase 50%, agora caiu para 41%. É um alarme vermelho piscando. Mas, afinal, o que foi que causou esse rombo todo? Para entender essa erosão, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Lá para janeiro de 2025, foi quando começou o que foi vendido como a maior e mais dura ofensiva de deportações que se via em décadas. E a estratégia foi assim bem agressiva desde o minuto 1. Operações superostensivas, agentes mascarados, equipamento tático, tudo isso acontecendo em várias cidades. Era um cenário que, claro, não tinha como não gerar muita tensão e, obviamente, protestos. E foi em Minnesota que esse barril de pólvora explodiu. A gente viu confrontos diretos, violentos, entre os agentes e os manifestantes. Mas o que veio depois foi o que virou o jogo no país inteiro. A coisa ficou feia. A gente está falando de episódios de violência mesmo, de embate físico entre os agentes de imigração e as pessoas que eram contra as deportações. Só que a situação foi de tensa para trágica muito rápido. Dois cidadãos americanos morreram. Foram mortos por agentes do governo durante essas operações. A morte de cidadãos do próprio país numa operação de imigração, isso simplesmente mudou tudo. O debate virou outro da noite para o dia. E o impacto político disso foi instantâneo e forçou o governo a fazer uma coisa que a gente quase nunca vê nessa gestão: recuar. As mortes em Minnesota foram a gota d'água. Elas uniram a oposição e criaram uma onda de indignação tão grande que a própria Reuters descreveu como uma forte reação pública. Era algo que o governo simplesmente não tinha como ignorar. E a resposta da Casa Branca veio a jato. Fim da ofensiva de deportação em Minnesota. Parou tudo por ali. Para um governo que tem a fama de nunca dar o braço a torcer, isso foi um verdadeiro terremoto político. Um sinal claríssimo do peso que a pressão popular teve. Agora, é importante lembrar que essa crise na imigração não está acontecendo sozinha, num vácuo. Ela se soma a um monte de outras pressões em cima do presidente, principalmente na política externa. E isso testa até o limite a capacidade do governo de apagar vários incêndios ao mesmo tempo. Pensa bem, a atenção do governo está toda dividida. De um lado tem que endurecer o bloqueio a Cuba, do outro está tentando mediar a paz entre a Rússia e a Ucrânia. E ainda por cima tem a ameaça de uma guerra com o Irã batendo na porta. Com tudo isso acontecendo, essa crise interna da imigração não podia ter chegado em hora pior. E no meio desse furacão todo, qual a imagem que o presidente passa? A de controle absoluto. Numa postagem recente, ele cravou: nossa fronteira está 100% segura. Essa frase, quando a gente olha para a crise de aprovação e para tudo que aconteceu, cria um contraste gigantesco, né? Um abismo entre o discurso oficial e o que está acontecendo de verdade. E tudo isso nos traz para a grande pergunta. No dia 24 de fevereiro, tem o discurso sobre o Estado da União. Com a principal bandeira dele sofrendo um baque desses, com a base de apoio claramente rachada, qual vai ser a mensagem de Trump para a nação? Ele vai admitir a crise ou vai dobrar a aposta e ir com tudo de novo? A resposta para essa pergunta com certeza vai definir os próximos passos e talvez o futuro do mandato dele.